Olá, internauta estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes na sua aula número 4 do Filosofando Física, mas lembrando que aqui nós estamos falando da matemática. Estamos falando da matemática básica, estamos bem no comecinho falando da matemática básica, até para ajudar nas nossas aulas de física lá na frente. Então, a aula que você vai ver agora, normalmente é ensinada ali no 6º ano do ensino fundamental, logo nas primeiras aulas. E na aula de hoje nós vamos falar então dos zeros, né? Do zero, do número zero, aquele mesmo que você acha que não vale para nada, ele tem uma grande importância para indicar a posição dos números dentro de um sistema decimal. Veja, você coloca o número 1, se o número 1 vier antes do número 2, então o número que nós estamos vendo é 12. Se o número 2 vier antes do número 1, então o número que nós estamos vendo é 21. Veja que são valores diferentes por posições diferentes. E aí onde entra o zero? Bom, agora a gente vai ter a aula do zero. Mas antes nós vamos ver um vídeo da dupla Conrado e Alexandro. Se liga aí. Acho que não era esse chapéu, mas vamos lá. Então, vocês acabaram de ver um clipe do Conrado e Alexandro. Na letra você já vê que ele coloca aí alguns elementos legais que a gente pode usar na aula de hoje. Então ele queria ser o número 1, mas ele se transformou num zero à esquerda. Mas o que é ser um zero à esquerda? Bom, se você não sabe ainda, nós vamos ver a aula de hoje que você vai entender o que é ser um zero à esquerda, se é bom ou se é ruim, beleza? Vamos nessa! Então agora nós vamos começar mesmo a aula falando então do número zero. Mas antes então vamos pensar um pouco diferente. Vamos abstrair, vamos pensar que estamos começando tudo desde o início. No início não havia nada, tudo era um monte de nada, e nada era igual a zero. Então surgiu o universo dos zeros. Veja só esse monte de zero que tem na tela. Esse monte de zero que a gente colocou na tela aqui é para mostrar para você um universo de zeros. Porque aqui, nesse momento, nós vamos pegar aqui uma linha só desse monte de zeros que apareceu aqui na tela, para a gente mostrar para você, por exemplo, que vamos imaginar que o zero é tudo, é o vácuo, é o espaço, é tudo que tem aí, entende? E as coisas vão acontecer dentro desse universo de zeros, né? É um jeito de abstrair um pouco e você tentar analisar que o zero está presente antes de estar presente o primeiro número, né? Porque antes não havia nada. Se antes não havia nada, então antes havia o zero, porque o zero é nada, entende? Entende? Porque se o zero é um termo nulo, ou seja, não existe, então ele não vai somar em nada. Então a gente pode pensar desse jeito, pode então filosofar desse jeito. Então beleza, então vamos pegar uma linha só de zero, do começo ao fim, pá! Tá aqui, ó, uma linha só de zero. Essa linha, vamos destacar isso aqui, só de zero. Agora nós vamos começar a colocar aqui uma vírgula. Veja, na aula anterior a gente falou dos números naturais. Os números naturais, eles não têm vírgula, lembra? Eles não são números decimais, certo? Mas aqui na aula de hoje nós vamos falar de números decimais. Então nós vamos pegar o número 6 e vamos pegar o número 1. E aqui a gente vai, só com esses dois números, nós vamos fazer vários números usando essa linha de zeros. Vamos colocar primeiro o 6 e o 1 antes da vírgula, à esquerda da vírgula. 6 e 1. 6 e 1 e o resto tudo zero. Então veja, antes do 6 está tudo zero e depois da vírgula está tudo zero. Então nós vamos colocar agora o número 1 depois da vírgula, ou seja, à direita da vírgula. Então agora nós temos 6,1 e um monte de zero depois do 1 e um monte de zero antes do 6. Beleza. Aí mais abaixo nós vamos colocar então agora um zero antes do 1, depois da vírgula. Então vai ficar 6,01 0 e vários 0, 0, 0, 0. Acho que você já começou a entender que tem alguma coisa diferente aí. Vamos colocar mais um zero para ver se a gente consegue identificar isso. Por exemplo, se a gente coloca tudo 0, põe o 0, 6, 1. Olha só que coisa interessante que está acontecendo aqui. Olha só, pronto. Aqui, agora você está vendo esse monte de zero, mas você tem alguns números aqui dentro, que aí você já vai começar a entender algumas coisas. Tem um monte de zero aí, e a gente sabe que o zero não serve para nada, mas o zero vai servir então para posicionar os números nesse sistema decimal. Então vamos lá, primeiro vamos tirar os zeros aqui, os zeros que não fazem parte da conta, os zeros que não fazem nada na conta. Muito bem, então agora você está vendo que esse monte de zero, esse monte de número, né, aqui, a gente conseguiu fazer alguns números com esse monte de zero junto aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos só identificar aqui primeiro essa vírgula. Essa vírgula ela tem uma característica bastante importante, é muito importante, porque veja, a vírgula separa os números inteiros dos números decimais. Veja bem, os números inteiros dos números decimais. Então a vírgula tem uma função fundamental de posicionar
os números e indicar então, portanto, onde fica a unidade. Onde fica a unidade, porque a unidade sempre vai ser o primeiro algarismo que fica encostado na vírgula, à esquerda dele, ok? Agora você vê esse monte de zero espalhado aqui. Muito bem, nós vamos agora eliminar esses zeros espalhados aqui, porque eles não fazem nada na conta, eles não fazem nada, eles não valem nada, eles não têm valor significativo. Primeiro vamos tirar os zeros à esquerda. Vamos tirar os zeros à esquerda. Note só isso aqui. Esses números do jeito que estão aqui, eles podem ser representados sempre. Por exemplo, se você pega aqui esse primeiro aqui, por exemplo, esse aqui, o 61, que a gente colocou 61,00000. Você pode eliminar esses zeros também e deixar somente 61. 61 é um número natural, como nós vimos na aula passada. Mas 61,0 também é um número natural, porque o valor é o mesmo, certo? Né? Mas você não representa um número natural com vírgula, lembra disso. O número natural ele não tem vírgula. Então é por isso que você lembra da música que a gente começou? Na música, o personagem queria ser o primeiro, queria ser o número 1. Ele queria ser o número 1 na vida da amada. Ele queria ser o primeiro, talvez o único na vida da amada. Mas no final das contas ele se transformou em um zero à esquerda. Que significa o quê? Basicamente, não serve para nada, né? Porque os zeros à esquerda não servem para nada. Então os zeros à esquerda dos inteiros não serve para nada. Justo, não serve para nada mesmo. Mas os zeros à direita dos decimais também não serve para nada. Então quando alguém te chamar de zero à esquerda, por qualquer motivo, só pergunte para eles, dos decimais ou dos inteiros? Porque se ele não souber isso, esquece. Então ignora, porque ele não sabe nem do que você está falando. E aí ignora, acaba com a briga aí. Mas você sabe, então entenda, coloque isso na cabeça. O zero à esquerda dos inteiros não vale nada e o zero à direita dos decimais também não vale nada. O Conrado Alexandro, então, deveria estar se referindo do zero à esquerda dos inteiros, né? Porque se ele fosse um zero à esquerda dos decimais, você vê que tem um valor muito importante. Veja, o 6 está na casa das unidades e o 1 está na casa dos décimos. Se você coloca o 0 no lugar do 1, você arrasta esse 1 para o lugar do centésimo. Tá aí, se você colocar o 0, então associando isso, colocar mais um 0 aqui no lugar do 1, ou seja, no lugar do centésimo, fica um 0 no lugar do décimo, um 0 no lugar do centésimo e arrasta o 1, o 1 vai para o lugar dos milésimos. Veja só como muda o número, fica um número ainda menor, entende? Então, ou seja, o 0 à esquerda nas casas decimais são muito importantes para esticar isso. O zero à direita dos inteiros, aquele que fica antes então da vírgula, também tem a mesma função. A função de empurrar o valor, acrescentar mais 10. Veja só a importância do zero então. O zero tem então essa importância, a vírgula tem a importância primeiro de definir onde ficam as unidades, que vai ser fundamental para a gente fazer conta lá na frente. E o zero então é importante para você posicionar os números do lugar certo, né? Unidade, centena, milhar. Você depois colocar também no mundo dos decimais, colocar o décimo, centésimo, milésimo. É importante sim. Muito bem? Acho que aqui ficou claro. Então, beleza? Ok? Muito bem. Agora a gente vai continuar aqui com um exercício interessante para a gente ver se a gente define isso tudo de uma forma legal. Veja só. Agora a gente tem esse exercício aqui. Olha só que legal. Nós vamos ler esse exercício e vamos fazer junto. Olha só. Adriane queria comprar um presente para sua avó. Então resolveu quebrar o seu porquinho que continha suas economias. Ela só guardava moedas de 1 centavo, de 10 centavos e de R$1. Contando todas as suas moedas, Adriane totalizou R$28,86. Pô, legal. Agora, sabendo que ela tinha a mesma quantidade de moedas de cada tipo, então qual a quantidade total de moedas de Adriane? Olha só que legal isso, nós estamos falando de moedas. A única coisa que ela sabe é que todas as moedas que ela tinha, ao todo dava R$28,86. No total, era isso que ela tinha no porquinho que ela quebrou. Perfeito. Só que ela precisa saber agora, tipo, a gente vai aqui nessa ideia, claro que para ela não, tanto faz, o que ela quer é comprar o presente. Ela vai pegar todas essas moedas, vai lá e compra. Mas a gente aqui que está querendo fazer cálculo, conta com isso, então a gente vai tentar identificar, só com essas informações, quantas moedas ela tinha. Aqui ela está dizendo que ela tinha a mesma quantidade de moedas de valores diferentes. Ou seja, ele está dizendo que o mesmo número de moedas de R$1 que ela tinha, também era o mesmo número de moedas
de 10 centavos e o mesmo número de moedas de 1 centavo. Então a gente está dizendo que o mesmo número de moedas de R$1 é igual ao número de moedas de 10 centavos, que é igual ao número de moedas de 1 centavo. Olha só que interessante isso aqui. Até aqui, tudo bem. Agora, sabendo disso, então, se a gente somar isso, só para a gente entender, se ela só tivesse uma única moeda, quanto que ela teria? Se ela tivesse uma única moeda de R$1, ela teria uma moeda de 10 centavos e teria uma moeda de 1 centavo. Então, na soma, ela teria 1 mais, né? Então ela teria R$1 mais 10 centavos mais 1 centavo. O que daria, então, R$1,11. Tudo bem? Tudo bem aí? Ok? Ela tinha, então, R$1,11. A gente precisa saber quantas moedas ela tinha para chegar a R$28,86. Vamos raciocinar então aqui. Vamos pensar um pouco. Vai, se ela... Vamos supor aqui, até para facilitar os números, você pode chutar qualquer número. Aqui a gente chutou o primeiro número 1, mas você vê que o número está muito longe dos 28. Então, vamos chutar 10. Vamos ver se com 10 moedas de 1, ela teria 10 moedas de 10 centavos e 10 moedas de 1 centavo também. Vamos ver quanto que ela teria. Então, se ela tivesse 10 moedas de R$1, ela teria R$10. 10 moedas de 10 centavos, ela teria R$1. E 10 moedas de 1 centavo, ela teria 10 centavos. Logo, ela tem um total de R$10 mais R$1 mais 10 centavos. Ou seja, um total de R$11,10. Muito bem, R$11,10. Ah, vamos dobrar. Vamos dobrar então. Dobrar, a palavra dobrar significa fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Se na conta anterior deu R$11,10 e nós vamos dobrar isso, nós vamos fazer a mesma coisa. Então vai dar de novo R$11,10. Somando os dois, vai dar então R$22,20. Veja, ainda não chegou aos R$28,86, mas se você fizer mais uma vez isso, vai passar, certo? Então quando estava R$11,10, a gente dobrou, ficou R$22,20. Mas se a gente triplicar, ou seja, fazer 3 vezes a mesma coisa, você vai passar dos R$30. Vai ficar R$33,30. E aí ultrapassa. Não é isso. A gente pode fazer assim. Pega pela metade, então. Ao invés de fazer o dobro, pega a metade. Então a gente pega a metade. A gente está trabalhando com o número 10, que é mais fácil de trabalhar. Então pensando, a gente pega agora a metade. Então a gente primeiro pegou o 10, né? E já encontramos então o R$11,10. A gente vai pegar a metade disso. Metade de 10 é 5, certo? Você tem lá 10 notas, você tem 10 moedas, agora metade da moeda são 5 notas. Então você vê que 5 moedas de R$1 vale R$5, 5 moedas de 10 centavos vale 50 centavos e 5 moedas de 1 centavo equivale a 5 centavos, somando então R$5 mais 50 centavos mais 5 centavos, você tem R$5,55. Você vai pegar então o que? Nós já temos então um valor então de R$22,20 quando a gente deu aquela dobrada. Então a gente pega esse valor de R$22,20 e soma esses R$5,55. O que dá então agora R$27,75. Note, veja, o que a gente fez até agora, nós estamos trabalhando com 25 moedas, porque a gente tinha 10, depois dobrou, foi para 20, depois pegou mais 5, certo? Então temos 25 moedas, mas ainda não chegou aos R$28,86. Mas está faltando um pouco, porque tem 27,75. Se você pegar lá e ver que para uma única moeda nós temos mais R$1,11, basta somar aqui. Então nós temos aí mais uma, ou seja, você pega R$27,75 e soma R$1 mais 11 centavos, você vai ter então os R$28,86, que é o valor que ela tinha no porquinho. Então nós tínhamos então 10, somamos mais 10 na dobra, ficou 20, depois pegamos metade de 10 e somamos aqui, ficou 25 e colocamos mais um, então temos 26. Você tem 26 moedas de R$1, 26 moedas de 10 centavos e 26 moedas de 1 centavo. Olha só que legal esse exercício. Aqui a gente foi, voltou, falamos de metade, falamos de dobrar, falamos até de triplicar, tal. Vimos que o dobrar ele faz a mesma coisa 2 vezes, né? A gente viu que metade ele pega o valor e tira metade. A gente vai ver mais coisas para frente, mas o legal aqui é que a gente conseguiu pensar em um resultado sem fazer uma conta efetivamente.
A gente só foi pensando, foi elaborando. Depois nós vamos criar ferramentas para você facilitar isso aí também na elaboração das suas contas. Mas vamos lá, vamos seguir. Então aqui a gente pode ver aqui os números, por exemplo, nessa reta do zero a gente vai ver o 0,001. Esse número que está aqui a gente chama então de 1 milésimo, porque esse 1 está na casa dos milésimos. Veja só, ele está na casa dos milésimos. Então ele é 1 milésimo. Se ele tivesse aqui na casa dos centésimos, seria 1 centésimo. E se tivesse somente aqui na casa dos décimos, seria 1 décimo. Então, veja só que interessante, né? Então, você pode então entender que se você multiplicar isso, ou seja, se você pegar 1 milésimo e pegar 10 milésimos, veja, 10 milésimos, né, equivale a 1 centésimo. Note que interessante isso. Aí você pega 1 centésimo e pega 10 centésimos, e 10 centésimos equivale a 1 décimo. Entendeu? Então, se você pegou 10 centésimos e equivale a 1 décimo, então você pode concluir que se você pegar 100 milésimos, também equivale a 1 décimo, certo? Muito bem? Aí, e o nome milésimo significa que é a milésima parte, é a mesma coisa de você pegar um número inteiro, dividir ele em 1000 pedacinhos e pegar um pedacinho. Aí esse um pedacinho é 1 milésimo daquele inteiro, daquela parte inteira. Muito bem? Tá? Então ele é 1 milésimo, certo? 1 milésimo, 1 décimo, 1 centésimo. Perfeito? Então aí nós temos esses números aí. 1 décimo seria a décima parte. 1 centésimo é a centésima parte. Ok? Então aí você entendendo assim, você vai concluindo que os números vão se somando cada vez que você soma 10. Ele vai mudando a posição. Perfeito? Então aqui, com isso você conclui que 1000 milésimos equivale a uma unidade. 1000 milésimos equivale a uma unidade. Logo, 100 centésimos equivale a uma unidade. E assim funciona também nas moedas. Veja, a gente falou aqui de milésimos, mas em caso de moeda a gente normalmente vê a maioria dos números apenas com 2 casas decimais. Então, por exemplo, essa revista aqui dos Vingadores custa R$ 9,90. Olha só que interessante, entende? Na capa aqui da revista, ele poderia ter colocado 9,9 real? Não, porque em números que você representa números de sistema financeiro, você tem que identificar até a casa centesimal. Você tem que dizer quais são os centésimos, entende? Então você vai ter lá o número R$ 9,90. Por quê? A gente não fala R$ 9,90, a gente fala R$ 9,90, porque é centavos. Os centavos vêm de centésimos, ok? Então é por isso que você não pode simplesmente colocar, quanto custou essa revista? R$ 9,09. R$ 9,09, na verdade é R$ 9,09. R$ 9,09. Se é R$ 9,09, não é R$ 9,90, tá entendendo? 90 centavos é quase R$1. 9 centavos é quase zero. Tá vendo a diferença? É importante esses detalhes. Eu espero que vocês tenham aprendido bem, porque hoje foi bastante produtivo, bem legal essa aula. Uma aula que explica direitinho a função do zero. Já dá para entender então que o zero à esquerda realmente não vale nada. No zero à esquerda, do lado dos inteiros, não vale nada. E o zero à direita, do lado dos decimais, também não vale nada. Então, para fechar, a gente já vai terminar então vendo a segunda parte da música do Conrado e Alexandro. Se liga aí! Se vocês gostarem, deem um like, marque o sininho aí para receber novos vídeos do canal do professor Paulo Góes e ficar antenado aí. Nós vamos continuar debatendo física, falando de ciência, aproveitando e arrumando direitinho a matemática para ficar forte nas aulas de física e de ciência aí na frente, beleza? Vamos lá, turma. Bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.